Bom, vou começar meu vídeo falando sobre crise da minha ansiedade que eu tive. Só vou falar sobre os sintomas. Eu tive pânico, né? Pânico, vontade de não ir mais trabalhar. Eu tive, minhas mãos suavam, eu não conseguia dormir. Eu dormia com o ar-condicionado ligado porque o meu corpo pegava fogo. No início eu emagreci tanto, a ponto de começar a me sentir doente. Eu vomitava, eu não queria ver ninguém. Se falasse sobre trabalho, eu tinha pânico, eu não queria, mas assim, vem através do gatilho do porquê me veio a crise do pânico, né? Então envolvia muito o trabalho. Eu não queria saber de jeito nenhum de trabalho, não queria falar com as pessoas, não queria que minha família me visitasse. Isso tudo foi antes da pandemia, né? Acho que foi em janeiro. Isso aconteceu, acho que dia 8 de janeiro de 2020, que é esse ano. O meu corpo subiu um calafrio, era quente, era frio. Com o tempo, quando foi acabando essa crise, eu só sentia acumulado, como é que eu posso dizer? Tenso, né? Quando você tá tenso e você sente aquela coisa aqui, então eu senti isso na batata da perna, eu sentia nos braços. E aos poucos eu fui descobrindo. E até quando no início da crise eu comecei numa psicóloga, e eu até indico para quem, eu acho que todo mundo na vida tinha que ter um psicólogo, cara. É muito essencial. E o que foi me ajudando a diminuir a minha crise de ansiedade foi um psicólogo, foi botar para fora você. O ser humano, ele precisa botar para fora, ele precisa conversar. É claro que não é você contar a sua vida para qualquer um, mas eu lembro que no início da minha crise eu cheguei a conversar com o meu cunhado. Eu falei tudo que estava acontecendo e a gente orou. Deus nesse momento também é muito importante. A minha crise foi tão louca que eu não conseguia sair, eu não conseguia, trava o corpo da gente. E é uma mistura. Eu comecei a crise de ansiedade como se eu estivesse doente, né? Eu achava que eu tava doente, eu emagreci pra caramba, eu achava que eu tava doente, eu cheguei a vomitar, eu botava até uma escala de 0 a 10. Eu lembro que eu fui no clínico geral e o clínico geral que falou, ó, isso é uma crise de ansiedade. E eu nunca ouvi falar sobre crise de ansiedade, nem tinha noção do que era crise de ansiedade. Várias pessoas têm vários tipos de sintoma. O meu foi esse. E eu já conversei com algumas pessoas. Gente, deixa eu ver o que o cachorro tá latindo tanto. Ou vai virar parte 2 esse vídeo, por conta em vez de pausar, eu encerrei o vídeo e agora tô voltando a falar. Devido ao meu cachorro abençoado. Eu lembro que eu até perdi totalmente o raciocínio, mas vamos lá, vídeo parte 2. Eu lembro que eu comecei como se eu estivesse doente, aí fui procurar um médico, e aí o médico me falou, eu ficava deitada como se eu achava que eu ia morrer. Eu tô falando, tô tentando lembrar das coisas. Eu achava que aquilo não ia passar, a crise ela subia pelas pernas. Gente, é uma coisa surreal. Algumas pessoas acham que é a crise do pânico, outras pessoas dizem que é ansiedade, enfim, mas o psicólogo eu comecei aí, me ajudou muito demais. Só que hoje eu até indico pra caramba essa psicóloga. Só que eu parei o tratamento, eu não fui mais na mesma psicóloga e nem fui em nenhum. Porque sei lá, aí veio a pandemia também e eu comecei a achar que eu já tava boa, né? Enfim, e até hoje, né? Então, hoje é dia 19 de 10 de 2020 e aquilo. Eu ainda tenho
algumas ansiedades, mas a gente aprende a lidar, a gente aprende a ter autocontrole, e venhamos e convenhamos, né? Muita gente nova aí morrendo de infarto. Então, eu já tenho um certo estresse por natureza, e então sou uma pessoa que eu tento controlar um pouco isso, né? A crise de ansiedade, devido ao trabalho, excesso de trabalho, eu recebi uma carga muito grande de estar trabalhando e não soube dividir a responsabilidade. E isso foi afetando meu sistema nervoso, mas eu não tinha percebido. Eu nem acreditava que existia isso. Só que a gente tem limite, o corpo da gente tem limite. E hoje eu acredito nisso. Eu falo isso para as pessoas. Eu acho que a gente tem que viver um dia após o outro, cara. Eu sei que minha crise de ansiedade, eu não dormia. Isso que foi fazendo também eu descobrir. Hoje, uma das coisas que eu tenho, que é fato, que quando eu escrevo, por isso que eu tenho que ir no psicólogo novamente. Hoje eu escrevo e eu tô pulando as coisas. Aí alguém falou pra mim que isso também é uma ansiedade. Minha mente está acelerada, né? Aí já não sei. Alguém pode talvez falar alguma coisa sobre isso, eu não sei. Não sei que déficit é esse que está na minha cabeça. Mas eu precisava dormir. Eu precisava dormir todas as noites com o ar-condicionado ligado. Coitado do meu marido, ele ama ar-condicionado. Mas por conta de mim tinha que ser assim direto, porque o meu corpo pegava fogo. Era um sintoma que eu não sabia explicar. A bateria tá fraca, mas tudo bem. Eu fiquei assim nesse processo quase um mês. E eu lembro que eu via um pouco assim a vida sem cor, né? Eu acordava muito cedo devido a eu não conseguir dormir direito. Eu não cheguei a tomar remédio nenhum, graças a Deus até, né? Primeiro porque eu tinha medo. O primeiro clínico geral me passou o diazepam, se eu não me engano, se eu estiver errada, porque eu confundo muito com o diazepam, mas não tem nada a ver, né? 5 miligramas eu nunca tomei, nunca. Até hoje tenho curiosidade para tomar. Foi o primeiro remédio que me passou. Durante esse período eu não comia direito. A minha sogra me ajudou muito nesse processo, porque era também uma das... Nem minha mãe, eu não conseguia ver ninguém. Irmão, ninguém. Eu não queria ver ninguém, mas, né, devido a eu ter uma proximidade muito gigante, ou seja, morar em cima da sogra, só ela, né, que eu tinha a oportunidade de estar perto, e ela me ajudou muito na minha alimentação, porque eu não tinha vontade de comer, eu não comia. Eu comecei a tomar até um leite, que é de sustagem, mas era horrível, assim, tipo, eu não conseguia comer direito. Eu vivia no sofá dela, não conseguia ficar sozinha. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir estar perto de alguém. Tudo era travado, os nervos, o sistema nervoso, perna, braço. Eu lembro que eu dava uma nota, né? Não sei se eu falei isso no primeiro vídeo, mas eu dava uma nota de 1 a 10. E quando eu tava chegando já, tipo, na nota 7, eu lembro que eu resolvi ir no psiquiatra, sem ter falado com o psicólogo. E o psiquiatra acabou com a minha vida. Porque outra coisa também sobre o fato de eu ter nódulo no peito, que eu me trato todo ano. Essa noia também tava na minha cabeça, então isso ajudou muito também a ter dado uma crise louca em mim. Porque eu morria de medo em relação a câncer de mama, e eu tratando esse nódulo, e eu já via falando pro meu marido que eu queria fazer exame, e eu tava com aquilo na minha cabeça. E quando eu fui nesse psiquiatra, o psiquiatra virou pra mim, e aí eu falei pra ele, né, em relação de eu estar com medo disso, e ele foi muito sem noção em dizer que por que não seria um câncer. E aquilo foi um baque pra mim. Depois disso eu fui no médico, né? Fiz exame, graças a Deus. Não deu nada, mas eu ainda continuo me tratando. E aí aquele médico do meu 7, eu acho que eu fui a 1. E
eu fiquei com ódio mortal daquele psiquiatra. Ele passou um monte de remédio que eu também fiquei com muita raiva daquele monte de remédio, parecia remédio de gente doida. E eu não aceitei muito, né? E até hoje não tomei nenhum. Só tomei um, que era o tal do fluoxetina com outro lá, que é pra concentrar o sono. Só tomei uma pílula e adivinha, eu não conseguia levantar pra ir no banheiro de tão grogue que eu fiquei. Então foi assim, a única experiência também de remédio. Eu tomei só essa pílula e também pra nunca mais, ou seja, não tomei remédio nenhum. E isso também foi um remédio de manipulação. Resumindo, o meu tratamento foi a base do psicólogo, que me ajudou pra caramba. Eu acho que todo ser humano deveria ter um psicólogo na vida. A psicóloga que eu fui maravilhosa, talvez eu já tenha falado isso, estou falando de novo. E quem quiser o telefone, depois é só me procurar aí, inbox. E aí é isso. Tem muita coisa, cara, tem muita coisa, crise que eu tive. Só que eu não vou lembrar de falar tudo agora. E conversando com as pessoas, eu me identifico muito com certas pessoas que também tiveram a crise de ansiedade. Então a minha, assim, durou um mês, não tive o processo da psicóloga ainda me dar um diagnóstico certo, exato, porque eu parei, fui parando, eu consegui voltar a trabalhar. Aos poucos, a minha família até que respeitou muito isso, entendeu isso. Acho que essa descoberta sobre a crise de ansiedade que eu não sabia. E foi isso. Hoje em dia eu já engordei, já ganhei meus quilinhos que eu tinha perdido. Isso ajudou também para minha crise de ansiedade. Quando eu percebi que eu tinha perdido 4 quilos, eu achei que eu estava doente. E, cara, eu queria lembrar um monte de coisas mais, mas eu não lembro. Eu sei que o conselho que eu deixo é que a gente viva um dia após o outro, não hesite em procurar ajuda. A minha crise não foi só, tô com o coração acelerado. Não, o meu mexeu totalmente com o meu sistema nervoso, a boca ficava travada, sabe? Quando eu custei a sair com meus amigos, eu custei ir à igreja. Foi um sofrimento intenso, foi um mês de sofrimento intenso. Que assim, é inexplicável. Depois que um tempo passa, a gente até esquece, sabe? E eu já aprendi a lidar, eu sei quando eu tô com uma ansiedade, mas a psicóloga até ensina a gente respiração, pensar em coisas positivas. E, cara, sai um peso enorme de cima da gente quando a gente desabafa, quando a gente conversa. Isso é muito bom. Então, outra dica que eu dou, procure um profissional. A que eu fui foi um preço bem pequenininho, excelente demais. Então, assim, valeu muito a pena. E é isso, eu queria lembrar de tudo que eu falo quando eu converso com alguém sobre a crise de ansiedade. Há pouco tempo eu falei com uma pessoa e batia muito a crise, a minha com a da pessoa, em relação ao medo, a se travar, a gente se esconde, não queria ver ninguém. Cara, tem várias coisas que aconteceu. Do gelado e do quente que vem pelo corpo é muito horrível. E é isso. Só quando eu converso com alguém mesmo para eu poder ir lembrando. Nem todo mundo tem os mesmos sintomas e é isso. Minha experiência foi essa. Eu não tô lembrando de tudo, mas é só isso. Não sei editar vídeo, então é isso aí. Também não sou nenhuma blogueira, não sou ninguém. Sou apenas uma pessoa que ama trabalhar, mas que não saiu um pouco das rédeas e claro que tem alguns fatores também que aconteceram na minha vida que eu não acho, a psicóloga diz que é um dos gatilhos de eu ter perdido duas gestações, né? Uma com a bolsa estourou com 5 meses, que é um outro assunto, e eu perdi um também com 8 semanas. Eu não sei se eu sou uma pessoa forte demais, eu não sei se eu sou uma pessoa fria demais, mas enfim. Claro, como toda mulher, sofre, chora, isso e aquilo, mas eu sou assim muito confiante em Deus, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Então, na minha primeira perda, eu fui muito consciente em deixar o médico tirar quando eu tive a infecção, enfim.
Eu sei que isso é um outro assunto, mas isso pode ser também um gatilho em relação à minha ansiedade. Por isso que eu tô comentando agora no final do vídeo. Eu acho que essas são mais as, né? Mas a ansiedade veio devido ao trabalho. O gatilho foi esse. Então é isso, muitos beijos e só.